Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais o último episódio da quinta temporada. Que legal, 6 meses depois de muito trabalho, enfim chegamos e fico alegre de ter vencido mais uma etapa aí junto com vocês. Então, Levítico capítulo 27, parte 2, episódio número 439, essa aqui é a quinta temporada. E no próximo episódio nós começamos a 6ª temporada, que vai ser a introdução ao Evangelho de Marcos, tá bom? Então vamos lá, vamos encerrar Levítico aqui de forma com chave de ouro aqui, fechar esse estudo sequencial da Bíblia, capítulo por capítulo. Tem sido uma jornada excepcional, espero que você esteja desfrutando, aprendendo e sendo edificada mais e mais da palavra de Deus aí. Você encontra esse podcast, o livro de Levítico, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Marcos, o livro de João e em breve o Evangelho de Marcos também, Lucas e João, no Novo Testamento, em breve Marcos. Você encontra aí no Deezer, no Spotify, na Amazon Music, no Google Podcasts, muitos lugares aí, muitos reprodutores de podcasts aí você encontra este trabalho onde Deus tem nos conduzido através das páginas da Bíblia, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, firmes. Então a gente vê as distinções aqui que permanecem aqui no finalzinho. Vamos lá ver como que a gente vai concluir aqui. Um hebreu piedoso, ele pode, sob um sentimento de gratidão ou em uma hora de elevação espiritual, dedicar algo a Jeová. Lembre-se que nós estamos falando sobre votos nesse último capítulo. Pode ser uma pessoa, um animal, um campo. Se fosse o primeiro deles, ou ele ou ela deveria ser resgatado. E ali algo então era desenhado de acordo com o resgate deveria ser feito. Ali era estipulado como isso aconteceria, qual era o valor e de que forma. Então veja que essa escala ali, essa tábua de escala ali que foi desenhada ali, nós encontramos os extremos da vida, velhice, infância, todos eles são valorizados aqui na menor soma. Encontramos também a mulher, colocada mais abaixo na lista do que os homens. O que isso quer dizer? Que essas distinções, o valor estimado da vida humana pode nos lembrar de várias coisas. E é isso que eu vou detalhar aqui para você, para a gente concluir. Nós podemos aqui concluir que no Evangelho de Cristo não há distinções em respeito de idade, sexo ou classe social. A idade ela não é menos bem-vinda porque é mais velha, a pessoa mais velha, nem a juventude porque é mais jovem, nem a pobreza porque é pobre, nem a riqueza porque é rica para o Salvador das almas. Não. A mulher está no mesmo lugar que o homem, no mesmo terreno. E seu amor e serviço contam tanto na estima do Senhor quanto na dele. O que Gálatas 3:28 nos diz quando Paulo escreve à igreja da Galácia? Em Cristo Jesus não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher. Isso ele fala para uma sociedade que fazia uma gigantesca distinção entre essas classes. Não há acepção de pessoas com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra questão, no valor do serviço cristão, algumas distinções devem permanecer. O tipo de serviço que prestamos ao nosso Senhor, ele difere em diferentes períodos de nossa vida. Obviamente, a da criança é distinta do homem na maturidade de sua força. A escala de redenção ali sob a lei, conforme apresentada nessa passagem, ela sugere
essa idade, embora de valor decrescente, tem um tributo a trazer. Versículo 7, pode trazer sua pureza, sua calma, sua cautela, seu contentamento, sua espera paciente. Plantados na casa do Senhor, ainda daremos frutos na velhice. Salmos capítulo 92, Salmos número 92, verso 13 e 14. A masculinidade, o homem, traz a sua força, sua maturidade, sua experiência, seu aprendizado, seu vigor. A juventude, por outro lado, também tem a sua, é de suma, de grande importância na estimativa de Deus. Versículo 5. A juventude pode trazer ao serviço de Cristo sua disposição, sua fé, sua devoção. A criança também tem sua representatividade no cálculo divino. Versículo 6. Pode trazer sua inocência, sua confiança, sua docilidade, sua cativação, sua obediência. Somos então assim lembrados de que, embora não haja estágio em nossa vida em que não sejamos calorosamente mais bem-vindos ao nosso Salvador, há em cada período de nossa vida algum trabalho especial que podemos fazer, algum serviço peculiar que podemos prestar a Ele, e podemos acrescentar que cada oferta de todo tipo é aceitável para Ele, se for apresentada com humildade e com a mente voluntária. A primeira parte deste capítulo trata principalmente das coisas santificadas a Deus por meio de votos. As coisas devotadas, elas são diferentes das coisas santificadas, na medida em que não podem ser resgatadas. As coisas santificadas, elas podem ser redimidas aqui pela lei. Essas leis de estimativa, elas procedem do reconhecimento desse princípio. Agora, com as coisas dedicadas, há algumas diferenças, e a gente nota isso no versículo 6, versículos 21, versículos 28. Eles estão na categoria de coisas santíssimas que só podem ser tocadas pelos sacerdotes. Portanto, as primícias não devem ser santificadas. Versículo 26. A razão é que já são propriedade de Deus segundo a lei. Eles não podem ser dados a Ele nem redimidos dele. Eles eram tipos de Cristo, que é, portanto, chamado de primícia de toda criatura. O antitipo de todas as primícias. Por um voto precipitado, o inocente pode sofrer. Assim, através da promessa de Saul, a vida de Jonatas estava em perigo, 1 Samuel 14. O voto de Jefité comprometeu a vida de sua filha, Juízes capítulo 11, versículo 30, 31 e 39. Jefité não podia fazer um holocausto de qualquer coisa inadequadamente para esse propósito. E tudo mais que surgisse, ele jurou não santificar, mas devotar. A severidade de Deus demonstrada aqui, nesses tempos remotos, sobre aqueles devotados por sua maldade, deve advertir os pecadores da ira dele no grande dia de sua ira. Havia uma lei relativa aos dízimos. Estes agora são formalmente exigidos. Eles foram originalmente prometidos a Deus. Veja Gênesis capítulo 14, versículo 19, Gênesis capítulo 28, versículo 22. Os atos dos patriarcas, eles vincularam a sua posteridade. Portanto, Levi, ele pagou dízimos a Melquisedeque, sendo que ainda não havia nascido de Abraão. Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado. Como quando Melquisedeque, ele se encontrou com ele, Hebreus capítulo 7, versículo 10. 1 Coríntios 9 e 11, Gálatas capítulo 6 e 6, nós vemos que esse espírito da lei, ele permanece para a semente espiritual de Abraão. De cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos, conte, cada um. Versículo 32 do capítulo 27. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-os santos. Quando um homem lhe ia dar o dízimo ali, uma oferta de suas ovelhas ou bezerros a Deus, ele deveria colocar todo o rebanho em um aprisco em que havia uma porta estreita capaz de deixar sair um de cada vez.
O dono ficava na porta com uma vara na mão cuja ponta era mergulhada em vermelho. As mães daqueles cordeiros ou bezerros ficavam do lado de fora. Quando chegou a vez do 10º, ele o tocou com a cor e isso foi recebido como dízimo legítimo. Observe aqui o princípio do resgate. Quando chegou no 10º do rebanho, 9 ficaram livres, um tipo de Cristo. O 10º separado não deveria ser trocado por um do rebanho melhor ou pior. Veja novamente o princípio do resgate. Enquanto Cristo se torna o substituto da humanidade, ninguém pode ocupar seu lugar. Veja a distinção muito clara aqui, capítulo 27, versículo 34, entre lei e o evangelho. Pode-se dizer com razão que a verdadeira religiosidade ou religião que expressamos, ela é essencialmente a mesma em todos os lugares, em todos os tempos. Onde quer que olhemos, encontraremos os mesmos elementos principais: o temor de Deus, o amor de Deus, o respeito por nossa natureza espiritual, respeito pelos direitos e reivindicações dos outros, abstinência do que é imoral, bondade, ajuda para com o próximo, etc. Também pode ser dito com verdade que na lei havia muito mais do que muitos supõem daqueles elementos que são proeminentes no Evangelho: liberdade espiritual, alegria em Deus, comunhão feliz e sagrada, do que estamos aptos a imaginar. Quando lembramos do Monte Sinai e os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, quando, portanto, nós fazemos uma distinção entre a lei e o Evangelho, nós devemos se lembrar que não é sem qualificações importantes que a lei tinha, na maioria dos casos, um aspecto essencialmente cristão. E que, da mesma forma, o Evangelho, na maioria dos casos, ele tem um aspecto que é legal. Com isso em mente, meus queridos, nós podemos traçar o contraste. A lei era preparatória e profética. O Evangelho, ele é final e em cumprimento daquilo que havia sido antecipado. Isso especialmente em relação ao sacrifício e oferta. A lei era um preceito a ser cumprido. O Evangelho, ele é sugestivo de condutas a serem seguidas. A lei, em primeiro, forneceu uma infinidade de regras para a regulamentação do culto e da vida diária. O Evangelho, ele tem poucos mandamentos. Os seus preceitos são pequenos em número, mas estabelece aqueles princípios e implanta aquele espírito pelo qual o caminho do certo e o errado são mostrados, para serem seguidos os caminhos certos e evitados os errados por meio de um coração obediente. A lei era, na sua essência, uma proibição. O Evangelho, ele é inspirador. Não totalmente, mas surpreendentemente em cada caso. A lei, ela continuamente dizia, imperativamente falava: não farás. O Evangelho, ele diz encorajadoramente para nós: você quer, mas não pode, não deve. A lei, ela impedia muitas coisas, e um israelita era muito obediente de acordo com o que deveria evitar conscientemente daquilo que era proibido. O Evangelho, ele ensina e desperta em nós sentimentos, palavras, ações de bondade, sabedoria, graça prestativa. E um homem cristão, ele é obediente e aceitável na medida em que abre seu coração à inspiração celestial e é estimulado a ser e fazer o que é nobre e semelhante a Cristo. A lei, ela fez seu apelo aos ouvidos humanos. O Evangelho, ele faz o apelo ao coração humano. Jeová foi de fato frequentemente apresentado ao hebreu como seu redentor da escravidão. Mas no geral ele foi tão revelado que acima de tudo atingiu a alma com a mais profunda reverência e admiração. O judeu nunca deixou de ouvir os trovões e ver os relâmpagos do Sinai. O lema do devoto israelita era este: eu temo a Deus.
No Evangelho, Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso amigo, nosso sumo sacerdote simpatizante. E embora não sem uma profunda reverência, nós sentimos que o amor de Deus em Cristo Jesus é a fonte, a força de nossa devoção, é a chave para a qual a música sagrada de nossa vida é tocada. A lei, ela respeita a vida terrena. O Evangelho aponta para um futuro mais distante. A lei dizia: faça isso e você viverá muito tempo na terra. Faça isso e as chuvas cairão, as videiras produzirão, os celeiros ficarão cheios. Mas o Evangelho diz: faça isso, arrependa-se, creia, siga a Cristo, enquanto houver suficiência de alimento presente, para a necessidade presente haverá graça abundante no coração, fecundidade na vida, paz na morte, uma longa eternidade de serviço sem pecado e alegria sem nuvens, na presença do Rei, no lar de Deus. E assim a gente encerra aqui o livro de Levítico. Foi uma imensa satisfação e alegria desfrutar cada capítulo, cada versículo desse livro com vocês. Se vocês não ouviram, escutem. Você está perdendo muita coisa interessante, muito ensino teológico, bíblico, uma exegese clara, objetiva, histórico-gramatical, respeitando todo o contexto social, cultural ali, judaico, trazendo para os dias de hoje do Evangelho. Então, muita coisa legal. E agora a gente vai para Marcos. Vamos lá? Estão animados? Eu te espero lá, em Marcos agora. Convida mais gente e vamos aprender dos evangelhos. Nós já vimos Lucas, João e agora vamos para Marcos. E a gente vai entender o que tem de diferente nesses evangelhos um do outro. E vai ser bem legal, tá bom? De muito aprendizado. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.